A gente deu uma olhada nas três revelações, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira com Kardec. Dê uma olhada nisso e vê como uma gerou a próxima, né? Como essas coisas se integram. E não só isso, né? Como isso se aplica a gente hoje, né? Porque isso se aplicou quando Moisés falou isso para o povo judeu, se aplicou de uma forma. Quando Jesus falou, né, para os romanos e judeus da sua época, se aplicou de uma forma. Kardec falou em 1857, se aplicou de uma forma, e nós hoje, né? Então a gente quer saber como nós entramos no meio dessa brincadeira toda aqui, né? Então as três revelações, né, isso é revelado, isso é colocado para a gente por Kardec na Gênese, né? Então ele coloca que a primeira revelação chega com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira é o Consolador, é a doutrina espírita. Cada uma dessas revelações, ela veio numa certa época e num certo lugar, né? Então, para que a gente consiga analisar cada uma delas, a gente tem que se reportar a essa época, né? A esse lugar, esse tempo, né? Então, nós vamos começar aqui analisando o contexto histórico que nos levou à primeira revelação, né? Que é quando Moisés apresenta os 10 mandamentos. Então, nós vamos começar antes de Moisés. Mais ou menos há 10 mil anos atrás, ou seja, 8 mil antes de Cristo, não se tinha nem noção de espírito, matéria, que são coisas separadas ou juntas, não se tinha essa noção, era tudo um caldeirão só. O homem era homem e não se tinha essa noção. E por muito tempo se viveu com essa ideia, né? Os índios vivem assim até hoje, né? Eles não têm essa noção, essa separação de matéria, espírito, essa coisa toda, né? Muitas tribos vivem assim até hoje. Então, há 2 mil anos atrás, se começou a ter uma ideia que tinha alguma coisa superior, alguma dimensão acima da nossa. É quando começa a surgir a ideia do politeísmo, né? Que chove porque não, tem um Deus lá em cima controlando, tem sol porque tem um Deus controlando, tem tal coisa porque tem um Deus controlando, né? Então começa a surgir a noção de que nós não somos, né, esse caldeirão de tudo junto, tem alguma coisa superior, tem um plano superior ao nosso. É uma ideia que começa a surgir só, né, 2 mil anos antes de Cristo. E a coisa vai indo, e aí vem Abraão, né, e coloca da seguinte forma: não, esse Deus da chuva, esse Deus do sol, esse Deus do mar, seja lá o que for, esses deuses, na verdade, são expressões de um mesmo Deus superior, que realmente é o Deus. Então ele traz essa ideia do monoteísmo, um Deus único, que é responsável por toda a criação, todo o universo, né? E aí o povo tem que começar a desenvolver essa ideia, né? Isso é um choque, você passar de uma coisa, né, um sistema de crença em que existe um monte de deuses para um só. Né? Para a gente pode não parecer nada difícil de entender, mas para a época, para o conhecimento que esse povo tinha, é um choque. Então isso vai levar um certo tempo até ser digerido, né, e entendido. E eles, uma vez isso feito, eles vivem mais ou menos uns 500 anos aí com essa ideia do monoteísmo, até que chega Moisés e vem trazer a primeira revelação. Então, quando Moisés chega, ele chega para trazer, naquele certo momento, né, e para aquele certo povo. E aí vem a pergunta, né, por que naquele momento e por que aquele povo? Né? Por que não 1000 anos antes ou 1000 anos depois, e por que não na Ásia ou na África? Por que ali? Né? Então vamos dar uma olhada em duas categorias, né, que favorecem que seja o povo judeu ou não. Então tem alguns aspectos favoráveis. Eles, nessa época de Moisés, em mais ou menos 1300 a.C., já eram monoteístas, que vem de Abraão há 500 anos. Então é uma coisa que já não vai ser um choque tão grande. Você trazer uma revelação, como foi a primeira revelação com Moisés, já não vai ser uma coisa tão chocante para eles. Já é um fator que favoreceu tudo. E eles como já vinham praticando isso há muitos anos, 500 anos, essa ideia esse culto ao Deus, como eles falam culto, mas infelizmente é uma palavra meio complicada, mas essa ideia de, né, seguir Deus, eles eram fervorosos seguidores de Deus, como são até hoje os judeus, né? São extremamente, até hoje, né? Então, eles têm essa ideia muito centrada, né, nessa seguir Deus e tal e tal. E não era diferente nessa época. Então, esses dois aspectos aqui fazem com que é mais favorável, né, que essa revelação chegue através desse povo do que através de outro, que não tem a mínima noção. Todos os outros povos eram politeístas ainda, não tinham noção de monoteísmo. Mas tem dois aspectos que faziam com que eles, eram os aspectos que desafiavam. É para esse povo que essa revelação tem que chegar, porque eles precisam, que está faltando duas coisas para eles. Essas duas coisas são, primeiro, esse povo está num tremendo déficit espiritual. Eles não têm noção do que é espírito, de que você tem que trabalhar, né, por uma coisa mais superior e tal. É tudo matéria, tudo acontece no plano físico, tudo ocorre no plano físico e acabou.
e é só o que existe. Então, precisa ser trazida uma ideia de que tem alguma coisa superior, né? Eles têm o plano físico e Deus, mas uma coisa completamente desconexa da outra, né? Nessa época, a ideia deles. Então, isso faz com que esse é o povo certo para a gente colocar, né? Começar a transformação do planeta, né? Para que a nossa evolução, né? Nós todos, aconteça. E a segunda coisa que faz com que esse povo seja exatamente o escolhido é o que Emmanuel fala de vaidade exclusivista. Porque esse povo, nessa época, eles se achavam os donos do mundo, superiores em relação aos outros povos, né? Essa superioridade ela é demonstrada numa passagem, né, que é muito interessante. Mais para frente, né, eles vão esperar o Messias que vai chegar, né, e eles estão esperando esse Messias. Eles esperam esse Messias com esse pensamento em mente. O Senhor, ou seja, esse Messias que vai vir ou viria, né, deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, né, ó, coisa como é que tá, né? Trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Então, olha só o tamanho desse negócio, né, dessa chegada desse tal Messias. E continua, deveria humilhar todos os reis do mundo. Olha só, esse Messias vai vir e vai pisar em cima de todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Ou seja, Israel vai ser superior a todo o resto que existe. Esse Messias deveria operar todos os prodígios ofuscando a glória dos Césares. Então, olha só o pensamento que está na cabeça desse povo nessa época, né? Olha o pensamento que está. Isso que Emmanuel chama de vaidade exclusivista. Então, o que acontece? Precisa ser tirado isso. Precisa ser... A transformação precisa ocorrer. Esse é o povo que precisa desse input, né? Dessa revelação. Por isso que chega para eles. E aí vem Moisés, né? E aí a pergunta é, por que Moisés? Tinha um monte de outros que podiam ter feito isso. Por que ele? Moisés tem uma história completamente diferente do povo judaico, né? Ele em criança foi abandonado na cesta, né? Acaba parando, que a gente não vai entrar em detalhe, mas acaba parando e sendo recolhido pelo faraó do Egito, e ele é criado nesse meio, no meio dos palácios, no meio da pomposidade toda, mas ele tem uma qualidade de educação altíssima em relação ao povo da época, porque ele está no meio da riqueza, no meio daqueles que têm recurso, né, para investir em educação e tudo mais. Então, ele tem uma educação completamente diferente do resto do povo. Se você vai trazer uma revelação desse porte para um povo, você tem que vir por alguém que é qualificado, ou pelo menos que seja encarado pelo povo como alguém qualificado. Não, essa pessoa ele sabe mais que eu, essa pessoa realmente... Né? Igualmente, se alguém traz uma revelação para a gente hoje, que a gente, né, puxa, deixa eu ver quem é essa pessoa. Não, ele realmente sabe, tal e tal. Então, ele era a pessoa ideal para fazer isso. Então, ele foi preparado, né? Existe todo um trabalho espiritual por trás disso, para que ele seja preparado para trazer essa revelação, né? Aí ele sai do Egito, leva o seu povo em busca da terra prometida, eles não sabiam nem para onde estavam indo, né? Vão lá pelo meio do deserto, passam lá os 40 anos, e no meio dessa coisa ele vai ao Monte Sinai e recebe, por via mediúnica, os 10 mandamentos. Então essa é a primeira revelação. O que são esses 10 mandamentos? Nós não vamos entrar em detalhe, eu só listei o que eles são, tá? Mas, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, número 5, não matar. A gente vai usar esse como exemplo até o final da nossa apresentação aqui. Tem outros, né? Mas o objetivo não é entrar aqui em detalhe. Então, só vamos manter em mente que não matar é um deles. Aí Moisés vem e apresenta isso aqui, e aí complica. Porque, olha só, pensa bem. Até o dia que Moisés aparece lá com a pedra embaixo do braço, podia matar. Era tranquilo matar, não tinha problema nenhum. Eu podia matar 200, 300 de uma vez só se eu tivesse capacidade para tal, de repente não pode. Então foi tirado esse sistema de crença que matar não é uma coisa boa. Isso é um choque para esse povo, porque o povo contesta, como não pode matar? Até ontem eu matava com a maior tranquilidade, agora eu não posso mais? Que história é essa? Né? O povo contesta isso. E não só o não matar, mas todos os outros. Até ontem eu podia fazer tudo aquilo, agora eu não posso mais? Como é que fica? Eu não estou entendendo essa história. Essa é a posição do povo. Nós estamos falando há 4.000 anos atrás aqui, né? Um povo, 3.500 anos. Um povo ignorante, que não tem conhecimento, que não sabe nada, né? Que vai aprender com a chegada dessa revelação. Então Moisés vem e traz isso. E aí o que acontece? O povo se rebela. E aí Moisés tem que colocar leis para disciplinar o povo. E aí a gente tem que entender uma coisa muito importante, que é o que causa muita confusão quando a gente vai analisar essas revelações. Moisés traz um conjunto de 10 leis, que a gente viu aqui quais são. Traz 10 leis. E aí ele fala, bom,
eu vou ter que colocar disciplina nessas leis. Por exemplo, uma das leis é não matar, que a gente viu. Não matar é a lei divina. A lei que nós usamos hoje aqui, na nossa sociedade, por exemplo, aqui na Flórida, nos Estados Unidos, não é não matar exatamente, é não matar, mas se você matar, você vai preso, por exemplo. Então, olha só, mas se você matar, você vai preso, não é lei divina, é lei disciplinar. Não sei se está clara a ideia. Em outras partes do mundo, é outra coisa. Se você matar, você vai ser morto também. Sei lá, se você matar, vou cortar sua mão. Cada lugar, cada país em sua época, cada nação, cada grupo, coloca a sua lei disciplinar em torno da lei divina. Então, o que nós temos? Nós temos 10 leis divinas e um conjunto de 613 leis disciplinares que Moisés colocou para ajustar isso aqui, porque o povo se rebelava. Não entendia o que estava acontecendo. E aí você tem que disciplinar o povo, para que eles consigam entender a coisa, começar a praticar daquele jeito, né, para evoluir. Eles não estão sabendo que é para a própria evolução deles. Alguém tem que... É meio que uma coisa meio ditatorial para que o povo consiga entender mais tarde o que está acontecendo, porque eles não entendiam. Eles se revoltavam porque não compreendiam. Emmanuel nos diz, revolta é produto, é fruto da incompreensão. Então o povo não compreendia essa lei, se revoltava. Então, nós temos agora 2 conjuntos de leis. Nós temos 10 aqui e 613 aqui, que não são a mesma coisa, né? Esses 10 são as leis divinas. Esses 613 são chamados lei mosaica, lei de Moisés, as leis de Moisés. Só que, quando o povo recebe isso daqui, eles recebem tudo como leis divinas. Então, quando nós aqui agora, hoje, nós aqui falamos em leis divinas, nós estamos falando das 10. Mas se entrar uma pessoa dessa época aqui agora e ouvir eu falar em leis divinas, ele está pensando nas 613. Então nós não estamos falando a mesma coisa, nós não estamos na mesma página. Tá? Então vai dar confusão na interpretação, porque eu estou falando uma coisa achando que ele está entendendo uma, mas ele está entendendo outra. Tá? Isso se aplica nessa época. Né? As coisas não estão se acertando. Essas leis divinas, que são as 10, elas não reconhecem espaço e tempo. Por exemplo, não matar. Foi colocado isso há 3.500 anos lá atrás. Vale hoje em Fort Myers em 2012? Vale, é outro lugar e outro tempo. Então vale, essas leis, né, elas são completamente independentes de tempo e espaço, elas são leis divinas, tá? Vem da divindade isso. Então elas não podem ser adaptadas para interesse, porque se eu adaptar para algum interesse, vira lei disciplinar. Por exemplo, não pode matar, mas eu posso. Virou lei disciplinar, mas eu posso a lei disciplinar. Eu estou ajustando, né, a brasa para a minha sardinha aqui. Então, a lei divina é a lei divina, ela não pode ser alterada, não pode ser modificada, não pode, né, ajustar para a minha conveniência. Mas as leis disciplinares podem, e elas são sujeitas a tempo e espaço. Por exemplo, a nossa sociedade aqui, vamos olhar 500 anos para trás. Numa conversa, há 500 anos atrás, era tranquilamente uma conversa assim, tipo, quantos escravos você tem? Ah, eu tenho 20. Puxa, eu tenho 30, eu tenho mais que você. Conversa normal. 500 anos depois, hoje, isso é um absurdo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que mudar nossas leis. Então, essas leis, outras leis que surgem, algumas vão embora, algumas desaparecem por falta de necessidade. Né? O progresso vai trazendo necessidade de novas leis, na área da tecnologia, principalmente. Então, são leis que são disciplinares. Elas mudam de acordo com o tempo e espaço. Então, esse povo tem que entender, né, essa lei dessa forma, mas eles não entendem. Para eles é tudo lei divina. Todas as 603 são leis divinas. Não conseguem entender que só as 10 são e o resto é disciplinar. Não, o povo está lá para trás, não tem todo o conhecimento que nós temos hoje. E assim vão tentando viver. Então, Moisés vem para trazer essas leis que outros já tinham condição de colocar, mas por trabalho da espiritualidade, não era para ninguém outro colocar. Era para ele fazer esse tipo de trabalho. Era para ele, Moisés, que foi preparado para isso, trazer, porque ele ia saber lidar com essas leis disciplinares para conseguir fazer o povo, ou bem ou mal, de alguma forma, aceitar e começar a praticar essas leis. E assim se faz, né? E aí, o que acontece depois de Moisés? Essas leis dele, essa primeira revelação continua de alguma forma? Claro que continua, porque se ela vale até hoje, então ela não morreu, ela continua. Como é que ela continua depois de Moisés? Bom, primeiro, né, ele em si traz a revelação e logo depois ele coloca a lei mosaica, que são as 613, as leis disciplinares. Aí dali para frente o povo vai vivendo com isso, né, mais ou menos de 1300 até mais ou menos a época da chegada de Jesus. Né? No ano de 6, depois de Cristo, no ano 6,
os romanos tomam a Judéia, né? E aí a coisa se complica, porque olha só, esse povo está praticando essa nova lei há 1.200, 1.300 anos, né? Com todas as dificuldades de entender, de aceitar, toda a confusão pelas qual cada um tem que passar na sua cabeça para aceitar isso. Quando eles estão começando a aceitar isso, o Império Romano vem e coloca outra lei em cima. Então, o que acontece? Esse povo tem a sua lei, que é a lei mosaica, que diz certas coisas. Aí vem os romanos, tomam e dizem, não, mas a nossa lei é diferente. E você está sob a nossa lei agora. Então, olha só a cabeça desse pessoal. Com toda a falta de conhecimento que eles têm, né? Se a gente conseguir se projetar 2.000 anos atrás, olha como é complicado para esse pessoal começar a administrar isso. Espera aí, Moisés falou isso, nossa, eu levei tanto tempo para entender, e agora vem esses romanos aqui, estão falando outra coisa diferente, eu não estou conseguindo entender. E não estão mesmo, né? Porque as leis são incompatíveis. As leis são incompatíveis. Por exemplo, dente por dente, olho por olho, né? Que é a famosa lá, de Moisés. Já estava em vigor essa lei, é parte ali das 613, né? Mas para os romanos não é assim, você mata e fica por isso mesmo. Né? Eles vão lá, destroem todo mundo, destroem aldeias e tudo mais e fica por isso mesmo. Então não tem essa noção mais de dente por dente, olho por olho. E assim um monte delas, das quais a pior de todas é a coleta de impostos. Porque para eles, para os judeus, principalmente nas épocas mais antigas, a ideia de coleta de impostos não é exatamente pelo valor do dinheiro, pelo suor do trabalho que eles estão, né, tirando do bolso, mas é pela ideia de que até então eles têm as taxações deles mesmos dentro do judaísmo que reverte para aquela sociedade, agora não. Né, o dinheiro é colocado para um governo, um governador, uma província, um império, né, que não retorna o dinheiro para a sociedade. Então eles ficam extremamente revoltados com isso. E aí esse é o ponto de maior discórdia, né, da aceitação das leis romanas. Então a cabeça está ficando complicada, porque eu tenho minha lei mosaica, esses romanos estão me dizendo outra coisa, eu já não estou conseguindo entender. Além de tudo, existem outros problemas. Dentro do judaísmo, né, nós temos o Sinédrio, que é a Suprema Corte deles, mas não é a Suprema Corte como é a nossa hoje. A nossa Suprema Corte hoje, na civilização ocidental, ela apita só problemas de justiça, né? Essa Suprema Corte aqui apita a justiça, como você vai se vestir, o que você pode fazer, como que você pratica seus cultos, sua doutrinação. Né? Então, é um negócio extremamente abrangente, é muita pressão em cima desse povo. E, olha só, já são 3 problemas, né? Eu tenho a minha lei, tenho os romanos e tenho o Sinédrio em cima de mim aqui, né? E, além disso, tem várias divisões dentro do judaísmo dessa época, né? Aqui são 4 das divisões, que cada um tem a sua cabeça. Por exemplo, olha só como a coisa é difícil. Os saduceus são os políticos materialistas, completamente materialistas. Vivem no plano físico, é só isso que existe, mais nada, e não se discute. É assim mesmo que eles são, né? Os fariseus, que a gente vai falar toda hora, que batem de frente com Jesus ali, né, são aqueles que dizem que fazem uma coisa e fazem outra. Né? Que Jesus o tempo inteiro fala, né, sobre a podridão interna deles, que é justamente isso, são hipócritas, falam uma coisa e fazem outra. E tem outros grupos, os essênios, escribas. Os essênios, existem várias teorias dizendo que, tentando provar, nunca se conseguiu chegar a conclusão nenhuma, que Jesus teve muita interação com os essênios antes dele começar a ministrar a sua doutrina, né? Mas nunca se conseguiu provar nada, né? Bom, então olha só como a cabeça está complicando, né? Olha só, tem todas essas divisões dentro do judaísmo, tem as leis mosaicas que eu tenho que me preocupar, tem as leis romanas que eu tenho que me preocupar, tem o Sinédrio em cima de mim. Quer dizer, eu tenho um monte de avenidas que eu posso seguir, e aí vem Jesus e fala, não é nada disso aqui não, esquece isso tudo que eu vou te dizer, uma outra história diferente. Aí a cabeça não aguenta, aí não deu certo, entrou em parafuso, no meio dessa confusão toda. Aí Jesus vem e diz assim, tudo isso que vocês estão ouvindo aí não é bem assim, eu vou contar uma história diferente, eu vou revelar as leis do amor. Né? Eu vou dizer para vocês que não é dente por dente, olho por olho, a história é diferente. Né? Quando você recebe alguém te odeia, não é com ódio que você retribui, é de uma outra forma que eu vou te mostrar. E aí não tem condição desse povo absorver isso. Né? E Jesus fala, esse Deus que vocês, né, têm tanto medo, aquele Deus, né, aquele opressor e tal, essa coisa toda,
Pode esquecer porque não é nada disso. É outra história diferente. Eu vou mostrar para vocês como é que é a coisa. É isso que ele veio fazer aqui, né? E mais duas coisas que ele revela. A necessidade de perdão e caridade. Não é olho por olho, é perdoar. E é fazer caridade. Aí os judeus, o quê? Como? Não entendi essa parte. Porque é isso mesmo que está acontecendo. Eles não estão entendendo essa parte. E Jesus vem falar sobre um reino completamente diferente. Que não é no plano físico que a gente tem que viver. A gente vive no plano físico, mas com uma razão, né, acima dela. Né? Não é simplesmente o plano material que a gente está vivendo. Bom, aí o pessoal olha para isso aqui e fala assim, não está certo. Esse cara veio destruir a lei. Esse cara veio aqui para derrubar a nossa lei. Qual é a lei? São as 613, não são as 10. A cabeça do judeu, desses hebreus, a lei de Deus são as 613, não são as 10. Então, se você diz assim, dentro das 613 não está lá dente por dente, olho por olho? Está lá. Então, vamos assumir que nós somos um desses judeus naquela época, e para mim Deus falou, é dente por dente, olho por olho. Então estou lá eu, bonitinho. Aí vem alguém e fala assim, não é isso não. Eu vou te mostrar outra coisa, você tem que perdoar quando alguém te ofender. Então, para mim, na minha cabeça, esse cara está mudando as leis divinas. Ele veio derrubar as leis de Deus. Por quê? Porque eu não consegui entender que são 10 e mais 613. Tá clara essa ideia das... Né? Então, a gente consegue entender a posição do judeu. Para ele, o cara veio destruir a lei. Quem é esse cara? Né? Quem que é esse homem aí? Né? Todo mundo quer saber. E é daí que sai o famoso não vim destruir a lei. Eu não vou ler agora porque a gente vai destrinchar bastante isso aqui, mas a gente conhece a história, né? Ele diz que não veio destruir a lei, né, e vai explicar por quê. E nós vamos detalhar isso aqui. Mas aí esse pessoal pergunta, eu quero saber quem é esse nazareno aí que está querendo mudar as leis de Deus, né? Quem que é esse cara? Né? Então, como é que nós, hoje, espíritas, respondemos essa pergunta? Quem é esse cara aí? Quem é esse nazareno? Né? Nós sabemos que a Terra foi criada há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. E a vida na Terra existe há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. Jesus é o governador do planeta. Então ele já era o governador do planeta quando o planeta foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, ele é um pouquinho mais avançado que a gente. Um pouquinho mais avançado que a gente. Só que para o judeu não é. Ele é um nazareno revoltado que veio mudar a lei de Deus. Nós temos que entender o que o judeu está pensando, tá? Porque senão a coisa fica incompatível para a gente entender. O judeu está pensando aquilo. Ele não sabe de nada disso. Ele não tem planeta para ele, não tem vida espiritual, não tem nada disso, né? Então, ele é simplesmente um nazareno que veio conturbar a sociedade. Mas é desse espírito que nós estamos falando. Então, olha a dimensão, olha a grandeza desse espírito contra o que estão pensando dele lá na Judéia. Olha o choque que nós estamos passando aqui, né? Então Jesus, não só o governador do planeta, mas ele tentou mandar, e mandou, né, profetas e missionários ao longo do tempo, que nunca foram entendidos, da mesma forma que ele em si também não foi compreendido, por causa de toda essa dificuldade. A cabeça está muito complicada, esse povo é muito ignorante, no sentido de não ter conhecimento, né? Ignorante das leis divinas. E é muito difícil você fazer uma transformação dessa. Porque você vai ter que mudar um sistema de vida do povo, um sistema de crença. Enfim, Jesus vem e diz tudo o que ele disse e o pessoal está lá, esse cara veio destruir a lei. Eu não tenho dúvida disso. O judeu não tem a menor dúvida que foi isso que aconteceu. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. A lei, o que é a lei? Depende? Depende? O que é a lei? Esse é Jesus falando, tá certo? O que é a lei? São os 10, né? Não, esse é Jesus falando. Jesus falando, ele está falando das 10. Agora eu sou o judeu entendendo, ouvindo. O que eu estou ouvindo? As 613. E aí complicou, porque nós não estamos mais na mesma página. Você está falando de banana, eu estou entendendo maçã. Não estamos certo. Né? E aí eu estou me revoltando, porque para mim, né? Esse homem veio destruir a lei divina. E não é, tá? Então a lei para os judeus é esse conjunto de regras e penalidades que são as disciplinares, mas para o judeu aquilo é divino. Aquilo veio da divindade. Todas aquelas regras disciplinares, inclusive de alimentação e tudo mais que eles praticam até hoje, inclusive, né? Tudo isso veio de Deus.
na visão desses hebreus. E não é o caso. Jesus não está falando das 613. Né? Então, o que significa isso para os hebreus é esse cara está mexendo nas leis de Deus. Isso é um absurdo, um cara desse. Né? E não é nada disso que está acontecendo. Então, quando a gente ouve Jesus dizer não vim destruir a lei, significa não vim destruir os 10. Mas eu vim explicar para vocês que vocês têm que ajustar os outros 613. Não é dente por dente, olho por olho, não é assim. Não é assim que faz. Isso aqui vocês têm que ajustar. Esse aqui ninguém mexe. Tá clara essa ideia? Tá clara essa parte? Bom, então vamos continuar lá. Não vim destruir as leis. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, o que ele está falando? Vim cumprir a lei. O que é vir cumprir a lei? Primeiro, se eu vim cumprir a lei já existe. Eu não vim fazer nada diferente. A lei já existe. Eu vim só cumprir. Agora, olha só. Eu posso chegar aqui e dizer assim, olha, tem essa lei aqui, eu vim cumprir a lei. Isso é uma coisa. Ou eu posso falar assim, tem essa lei aqui, eu vim fazer vocês cumprirem a lei. São duas coisas diferentes. Eu vim fazer vocês cumprirem a lei, eu posso ficar aqui de camarote olhando. Vocês sofrerem e não fazer nada. Eu estou mandando e não estou participando, não estou fazendo nada. Outra coisa é, eu não estou pedindo para vocês fazerem, eu vou me submeter à lei e vou mostrar como é que é. Isso é que é cumprir a lei. A lei já existe, eu não estou mandando ninguém cumprir. Eu estou me submetendo a uma lei que já existe. Eu vim confirmar essa lei. Então, cumprir implica em já está lá. Eu só vou dizer como é que é. E ele veio cumprir que lei? A do dente por dente, olho por olho ou as 10? As 10. Por isso que ele nunca foi dente por dente, olho por olho e tudo mais que vem ali nas 613. E para os judeus, quem é esse cara? O que é isso? Né? O pessoal vai lá, agride ele, os fariseus agridem ele não responde com a mesma moeda. Como é que pode isso? Né? Então, olha só a dificuldade do povo de compreender o que está acontecendo. Né? Então, vamos continuar aqui. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, né? Sem que tudo se ache perfeitamente cumprido. O que para um judeu dessa época significa o céu e a terra? São símbolos de eternidade. O céu e a terra são coisas eternas. Nunca acabam, nunca mudam, nunca se transformam, inclusive. São coisas que têm, assim, trazem a ideia de eternidade. Então, o que está acontecendo? Para o judeu, essas 613 leis são eternas. Ninguém mexe nisso. E ele está mexendo. Por quê? Porque não estamos falando a mesma coisa. Né? Então, céu e a terra não passarão significa que a lei não mudará. Então, quando Jesus fala a lei não mudará, ficou mais incompatível que já era. Por quê? Ele está falando que as 10 não vão mudar. Mas ele falou assim, olha, essas aqui não vão mudar. Só que você não pode fazer dente por dente, olho por olho. Entendeu a incompatibilidade? Ele acabou de falar, na mesma frase, né? Eu acabei de falar, para o judeu, para o judeu, eu acabei de falar que as leis não mudam, mas você não pode fazer dente por dente, olho por olho. Entendeu a incompatibilidade? Por quê? Nós estamos falando, Jesus está falando uma coisa, eles estão entendendo outra coisa diferente. Bom, aí Jesus coloca todo o seu ensinamento, né, para que nós consigamos aprender, nos traz a segunda revelação. E como é que continua essa segunda revelação? Ela continua, porque ela está aqui até hoje. Então, de alguma forma, ela continuou. Como que ela continuou? Começa com Jesus mesmo, obviamente fazendo a sua pregação, demonstrando em pessoa, né, para que nós consigamos aprender. E ele já sinaliza que vai ter mais lá para frente. Ele fala, olha, vocês não estão entendendo direito, alguma hora eu vou ter que mandar uma explicação melhor que vem pela frente aí, que é o Consolador. Então ele mesmo já sinaliza que não vai acabar aqui, tem mais por aí. Né? E a coisa vai indo para frente. Começa o cristianismo a duras penas, no início, tentando, né, emergir. Olha só que interessante. Se os romanos nunca tivessem tomado a Judéia, o cristianismo nunca teria saído para fora e crescido. Por quê? Porque se os romanos estivessem invadindo, chegasse ali na Judéia e falado, não, vamos contornar, não vamos mexer com esse povo não, ia ficar só ali. Nunca ia sair para fora. Por que saiu para fora? Porque ele virou parte de uma coisa gigantesca, que era o Império Romano, que começou a incomodar todo mundo, começou a incomodar os romanos. Então, se nunca os romanos tivessem tomado a Judéia, não teria ido para frente. Então, olha só como existe todo um planejamento, né? Então, a duras penas, o cristianismo vai indo, vem Paulo com todas as suas viagens, que é uma coisa importantíssima. A gente não vai detalhar muito aqui, a gente só está tentando entender a continuidade. Então, Paulo sai dentro do império afora, quem mais
faz abrangência geográfica dentro do império porque ele quer tocar o barco para frente. No ano de 70, os romanos invadem e destroem o templo em Jerusalém, dos judeus, mas os que vêm a ser cristãos depois ainda não eram chamados de cristãos, mas aqueles que seguiam Jesus começam a ficar preocupados. Puxa, esses romanos vieram aqui destruir o templo. Se nós não começarmos a anotar tudo que Jesus ensinou, nós vamos ficar sem conseguir passar isso para frente. As gerações futuras não vão ter acesso a isso. E aí começa a existir a preocupação de documentar tudo, que é daí onde sai a ideia de ter todos os evangelhos e todas as escrituras. Tá? Bom, aí o Império Romano vai indo, em 312, Constantino assume o poder no Império Romano, se converte ao cristianismo, libera o cristianismo como religião oficial do Império, obviamente, né, daí para frente fica muito mais fácil colocar a mensagem de Jesus, né, na rua. Em 476, o Império Romano cai, né, se desmantela, e nada acontece no Império Romano até mais ou menos o ano de 800, né? No ano de 800, nós tínhamos o poder descentralizado. O poder era formado de dois elementos, o poder político e o poder religioso, e um não tocava no outro. Né? Quem é o poderoso político não é o poderoso religioso e vice-versa. Um não mexe com o outro. Só que, no ano de 800, Carlos Magno assume o poder. E aí o que ele faz? Ele fala assim, puxa, eu vou ser o todo-poderoso aqui, mas se eu assumir o poder só político, eu não sou todo-poderoso, eu sou só 50% poderoso. Eu preciso de mais poder, né? Então o que ele fez? Ele englobou a igreja junto com o Estado. Das duas coisas separadas, fez uma só. Né? E ele criou o que é chamado de Sacro Império Romano. E aí a igreja absorve todo esse poder exuberante que teve durante anos e anos e anos e anos. O que a igreja fez com esse poder? O que todo mundo que sobe ao poder de uma hora para outra faz, que se divide em 3 fases, que são: agora eu sou todo poderoso, vou demonstrar o meu poder, e ai de quem não aceitar o meu poder. São as 3 fases do poder que surgem dessa forma. É exatamente o que a igreja fez. Né? Aqui eu sou todo poderoso, estou demonstrando que tenho todo o poder e toda a força, e se você não me seguir, você vai ver o que acontece com você. Né? Então nós passamos por essa área, esse período negro, né, na nossa história, infelizmente. Aí a coisa começa a mudar de figura, porque em 1450 vem Gutenberg e inventa a imprensa. É aí que a gente consegue divulgar todos aqueles manuscritos que até então eram copiados na mão. Né? A gente começa a conseguir divulgar, e aí a coisa realmente foi para frente. Porque aí, quando você consegue colocar os livros, os manuscritos, numa proporção gigantesca, você não precisa mais de alguém ler para você. O padre que vai interpretar, o pastor que vai interpretar. Você consegue ler. Você vai lá na livraria, sei lá como é que chamava, né? Você compra e lê, né? E você faz o seu próprio trabalho de casa, o seu dever de casa. E aí, em 1800, a coisa começa a mudar, porque com a Revolução Industrial, começa a se questionar a postura da igreja. Né? Os grandes filósofos, os tecnofilósofos, que a gente podia falar, não existe a palavra, mas são aqueles filósofos que são tecnólogos da tecnologia, começam a questionar. O que história é essa? O mundo foi criado em 7 dias. Peraí, não, como é que é? Eu não estou entendendo, eu quero uma explicação melhor. A pessoa técnica, ela quer uma explicação detalhada, né? E a igreja não consegue responder. Então, começa a ter uma revolta muito grande aqui. E aí, nesse ponto, nós estamos prontos para ouvir uma outra história. Aí vem a terceira revelação, né? Com Kardec. E se a gente abre aqui o Livro dos Espíritos, na primeira página, o nome do Livro dos Espíritos é tudo isso aqui. O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médios. Esse é o nome do livro. É muita coisa para explicar. Você olha o nome do... Nessa época era comum o nome do livro ser um parágrafo, literalmente. Você olha o trabalho de Charles Darwin, o nome do livro dele é um parágrafo desse tamanho. A origem das espécies, não sei o que lá, é um parágrafo, é o nome do livro. Então, independente do tamanho do nome, só quando você lê isso aqui, ó, você já vê o tamanho dessa obra, a abrangência que esse negócio tem. Olha do que ele fala de tudo que a igreja não consegue responder, de tudo que aqueles tecnocratas estavam... Como é que é? Explica aí, esse negócio de 7 dias, como é que é essa história aí? Como é que faz? Como é que fica? Por que a girafa tem um pescoço comprido? E a igreja não sabe responder essas coisas. Né? Adão e Eva, e a igreja não, que isso é coisa que se pergunte. Né? Essa é a resposta da igreja, porque está faltando um embasamento um pouco mais, né,
um input de uma coisa um pouco mais superior. E é isso que a gente recebe com Kardec. Esse pulo do gato, né? É o que Kardec nos vem trazer. De qualquer forma, isso daqui é uma das edições do Livro dos Espíritos, no Brasil, né? Que tem esse desenho na frente, que não é marketing, não. Esse desenho ele tem uma finalidade. Esse desenho ele foi feito pela espiritualidade, não foi feito por homem, um desenho feito pela espiritualidade que simboliza o trabalho do Criador. Isso daqui não traz ensinamento nenhum para a gente, mas nos dá a seguinte ideia: até com isso a espiritualidade se preocupou. Olha o tamanho desse trabalho, olha a minuciosidade de um trabalho desse, né? A espiritualidade está preocupada em ter certeza que a gente entende que isso é o trabalho do Criador, né? Através de um simples desenho, simples para nós, né? Que né? A gente às vezes nem se dá conta. E os espíritos falam para Kardec: isso daqui você tem que botar na introdução de toda e qualquer edição, em toda e qualquer língua, a partir de hoje, do Livro dos Espíritos. Você pode abrir qualquer livro, em qualquer língua, qualquer edição. Está lá o desenho. Então, o desenho não ensina nada, como eu falei, mas olha o tamanho desse trabalho, olha a minuciosidade desse trabalho, né? Então, Kardec vem explicar através... Aí, quando ele coloca o Livro dos Espíritos, começa as contestações todas, né? O que é isso? Esse cara louco, né? Começa tudo de novo, né? Porque é uma mudança de sistema de crença, é muito complicado. E aí ele coloca o livro que é o Espiritismo, no qual ele tenta responder um monte de perguntas, né? Então, rapidamente, ele explica que é uma ciência com a natureza entre a origem e o destino dos espíritos. O pessoal começa a perguntar mais, né? A coisa vai se ampliando, ele vai respondendo todas essas perguntas. Depois, mais para frente, ele explica que é uma ciência e uma doutrina filosófica, né? E mais para frente ele sai, então, com o tripé que a gente conhece até hoje, que é uma ciência, né? Essa ciência é o quê? É a parte experimental, onde a gente vê essa comunicação com os espíritos acontecendo, que está documentado inteiramente no Livro dos Médiuns, que até hoje é o maior tratado sobre espiritualismo. Espiritualismo, porque eu estou usando a palavra do tempo dele, né? Espiritualismo que já existiu. Não existe nada, nem sequer, nem metade, nem próximo disso, sobre comunicação com os espíritos. Até hoje, hein? Tem 150 anos o livro. E aí ele explica para nós também, né? Que é uma filosofia que é baseada na busca essas respostas, essas questões que nunca vão embora, né? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Agora que eu estou aqui, como é que eu me comporto? Como é que eu me viro? Né? E explica também que é uma religião que está fundamentada em todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, né? Então ele consegue explicar através de 3 dos seus livros, né? Endereçar essas questões que a igreja não conseguia mais responder, né? Estava completamente desqualificada para responder, por causa de todo o processo que a gente viu que foi assumir esse poder e praticar esse poder de uma forma completamente incompatível com os ensinamentos de Jesus. E aí vem Kardec, né? E como é que continua o trabalho de Kardec? Continua, porque está aqui até hoje, senão a gente não estava aqui agora, né? Bom, o trabalho dele continua com ele mesmo, né? Depois do Livro dos Espíritos, ele faz mais 4 livros que formam os 5 básicos. Aqui, para essa slide, eu coloquei o que é o Espiritismo, porque ele não é parte da codificação, porque ele está só endereçando, né, as questões que o pessoal colocava. Mas, em termos de continuidade, ele é válido, né? Então, não só ele tem esses 6 livros, como 12 anos de revista espírita, uma revista por mês, durante 12 anos. Olha o trabalho que esse homem teve, né? Olha a missão que ele assumiu e não falhou, né? Bom, e aí continua. E depois de Kardec? Kardec desencarna em 1869 e depois dele? Continua? Continua porque tem aqui, né? Nós estamos aqui. E continua de uma forma muito interessante. Então, começam a aparecer trabalhos mediúnicos, né? Aí se destaca Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, um monte de gente, né? Chico Xavier sendo o maior deles. E isso daqui começa a trazer certos trabalhos em que pegam toda a base da doutrina, né? E fala assim, olha, é assim que aplica, é assim que está acontecendo, né? Então ele começa esses trabalhos vêm mostrar para a gente casos práticos, uma coisa mais como se fosse assim um espiritismo aplicado, né? Então é como se tivesse o espiritismo 101, né? E aqui é o espiritismo 102, alguma coisa assim, né? Seria um segundo ano de espiritismo muito mais avançado aplicado. E aí começa a aparecer daí para frente um monte de situações onde isso está sendo revelado. A física quântica nos revela tanta coisa, quase que cada semana a gente tem uma nova revelação, né, em cima disso aqui, né? Olha que interessante.
ecologia, nos revelando, toda vez que tem um acidente ecológico, tipo, né, o petróleo aqui no Golfo, que aconteceu no passado, um tsunami desses aí, nós sentimos isso, né? Nós ficamos, todos nós, mesmo que seja longe da nossa área geográfica, a gente fica, né, abalado com isso. Por quê? Porque isso é uma revelação de que aquilo é uma coisa da divindade, né? E que a gente está vendo que está acontecendo alguma coisa. Nós ficamos mais emotivos quando a gente vê uma notícia desse tipo. E aí vai, né? Na área de medicina e genética, então, as revelações estão vindo agora by the pound, como eles falam, né? É quase, é tão impressionante a velocidade com que se está descobrindo isso. Isso são todas revelações que estão simplesmente comprovando tudo aquilo que está lá na codificação, né? E isso está no nosso dia a dia. A gente vê isso no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. No nosso trabalho, a gente tem que lidar com situações que nos fazem pensar: não, não é assim que eu reajo mais. Eu fui ensinado de uma outra forma agora. Você tem que... Não, não vou brigar com o chefe. Não, não vou brigar em casa. Não, não vou falar assim com meu filho, né? Então a gente começa a se policiar. Isso começa a se impregnar dentro da gente. E aí que vem a transformação pessoal, na prática desses negócios, dessas coisas, né? Então as nossas emoções vão mudando, né? Porque a nossa consciência vai dizendo para a gente: olha, até agora, a história da primeira revelação lá, até agora você podia matar, agora você não pode mais. Então vai ter um período de contestação, vai ter um período de adaptação, mas vai, de alguma forma, né, isso vai para frente, né? Então, quando a gente olha hoje, quem que está fazendo a divulgação, a continuidade do Espiritismo hoje? Somos nós. Somos nós aqui, né? E como que a gente faz isso? Pegando um monte de livros espíritos e distribuindo na praça? Não. Por exemplo, né? É o nosso exemplo. São os nossos colegas de trabalho vendo que, puxa, aquela pessoa é diferente. O que será que ele pensa? O que será que está na cabeça dele? O que será que ele... né? E vem perguntar coisas. Isso a gente vê, né? E principalmente se você fica muito tempo no mesmo lugar ou com as mesmas pessoas. No trabalho é interessante, porque como é uma miscigenação muito diferente, né? Tem pessoas de vários backgrounds, de vários países até diferentes, é interessante. Você começa a trabalhar muito no mesmo lugar com as mesmas pessoas, de vez em quando a pessoa fala assim: eu queria te perguntar uma coisinha. Como é que vocês veem, sei lá, o tsunami? Como é que vocês veem um ataque terrorista? Como é que vocês veem aborto, né? Começa a fazer essas perguntas, né? E é interessante que se a gente fizer a pergunta ao contrário, se nós perguntarmos para ele, nós não fazemos isso, né? Mas porque não é o nosso objetivo. Jesus deixou isso bem claro. Mas se nós fôssemos perguntar para eles: como é que vocês veem aborto, como é que vocês veem terrorismo? Isso é coisa que se pergunte, né? A resposta é muito assim, né? Porque existe muito medo. Espiritismo não tem medo, né? Então é assim: você quer discutir sobre sexo? Vamos sentar aqui à luz do Espiritismo, vamos discutir. Não, você quer discutir aborto? Vamos, senta aqui, vamos discutir à luz do Espiritismo. Qualquer coisa, pode trazer, o que seja, não interessa. Como? Homossexualismo, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos discutir. Vamos. Não existe buraco, não existe esse medo. Por quê? É como se a gente não tivesse nada a esconder. Não quer dizer que a gente sabe tudo, né? Porque vamos discutir, por exemplo, homossexualismo, vamos. Aí a pessoa começa a perguntar para a gente: puxa, não, sabe que eu não sei? Deixa eu perguntar para meus colegas lá no centro, né? Chega aqui: olha, puxa, tive com uma pessoa esse final de semana, aí a pessoa perguntou assim, eu não sei direito como é que eu responderia. E a gente vai, fala e volta lá e responde. Então não existe esse medo, né? Não, isso não se fala, isso não se pergunta, né? Não tem bicho de 7 cabeças no Espiritismo, né? Então é uma coisa muito interessante. Então esse trabalho é feito por nós, e quanto mais nós nos preparamos, melhor nós fazemos esse trabalho. Então, todo o problema de você passar por essas 3 revelações, de nós termos passado por isso, é a mudança do sistema de crença. O sistema de crença determina como eu vivo. As minhas atitudes, as minhas companhias, o que eu faço, como eu trabalho, tem a ver com o meu sistema de crença, né? Então, mudar o sistema de crença é como mudar a vida completamente. Você vai dormir de um dia de um jeito e você acorda do outro dia do outro jeito. Claro que não é assim. Então, tem toda essa transformação, que é onde está o grande problema. Então, se a gente, hoje, 2012, a gente olhando para trás essas 3 revelações, seria interessante a gente colocar as coisas meio que lado a lado, para tentar analisar o que aconteceu há 4 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás e há 150 anos atrás. A melhor maneira que a gente poderia fazer desse jeito é se a gente pudesse chamar essas 3 pessoas aqui, sentar essas 3 pessoas aqui em 3 banquinhos e fazer uma entrevista. Chamar Moisés, chamar Jesus e chamar Kardec.
e fazer uma entrevista com esse pessoal. Será que a gente consegue fazer isso? Consegue. 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 Nós conseguimos. Isso é um trabalho conjunto. Isso é um trabalho conjunto. Então vamos fazer a entrevista. Nós vamos fazer uma entrevista de 8 perguntas. Né? Então está aqui. Está Moisés aqui, Jesus e Kardec. Né? Então a gente vai perguntar assim para eles. Olha, vocês trouxeram essas leis aqui para a gente, primeira, segunda, terceira revelação, mas para quem são essas leis, né, que vocês trouxeram? E aí Moisés vai responder assim, não, eu trouxe para o povo judeu aqui, os hebreus. Né? E aí Jesus vai falar assim, não, eu trouxe para todos os povos. E Kardec vai falar assim, não, isso é o universo inteiro. Né? Olha só a diferença de resposta, olha só, você sai daqui, você vem para cá, né? Olha o choque que isso é, olha o choque que isso é. Bom, segunda pergunta. Essas leis que vocês trouxeram para a gente, por quanto tempo vale isso? Né? E Moisés vai dizer assim, por toda a vida, até você morrer. E morreu, acabou. A lei não se aplica mais. Jesus vai falar assim, para toda a sua vida, tanto corporal como espiritual. E Kardec vai falar assim, são leis eternas. Não tem nada a ver com o tempo de vida que você tem aí. Não depende de você, não é você que dita as leis. Elas estão lá, entendeu? Você nasce e morre, a lei continua. Não tem influência nenhuma sua encarnar, desencarnar. As leis estão lá, são leis, acabou. Terceira pergunta. Que sentimentos expressam essas leis? Vocês trouxeram essas leis para a gente, mas o que isso expressa aqui para a gente? Moisés vai falar força e absolutismo. Né? Aquela pressão ali, né? Pisa em cima. Né? Jesus vai falar, não é bem assim, é um aconselhamento. Né? A gente aconselha as pessoas a uma renovação. Por exemplo, vais e não peques mais. Ele não está condenando, está fazendo, está aconselhando. Olha, eu vou te aconselhar aqui. Você vai, mas você se transforme, se renove. Né? Não peques mais. É um aconselhamento. Não é uma crítica, não é uma opressão, não é força nem absolutismo, não é nada disso. E Kardec vai falar, essas leis, elas trazem uma sensação de expansão e liberação. Porque na hora que você começa a praticar essas leis, você fica muito grande. Você se sente muito grande, muito poderoso sem ter o poder. Né? Você se sente, a participação sua, né, no universo, na vida das outras pessoas aumenta muito. Desde que você consiga, né, praticar as leis, assumindo isso. Quarta pergunta, o que essas leis vêm demonstrar? Vocês trouxeram para a gente, o que elas estão demonstrando? Moisés, força e temor. Não se discute mais. Mandou dente por dente, olho por olho, você vai lá e faz a mesma coisa e não discute. Jesus, fé e amor. Né? Fé no Criador e a prática do amor. Né? E Kardec vai falar, fé sim, raciocinada, e amor sim, incondicional. Né? Então, olha só o nível, olha a diferença aqui. Ó. Né? Olha de onde nós saímos e onde nós chegamos. Né? Com a passagem da primeira, segunda e terceira revelação. Mais uma pergunta, qual a atitude que eu tenho que ter perante essas leis? Estou aqui vivendo e tal, encarnado, que atitude eu tenho que ter perante essas leis? Então Moisés, submissão e vitimização. Você fica aí quietinho, você não contesta, não pergunta nada. Jesus, ação, você tem que se renovar, você tem que trabalhar, você tem que agir, não é ficar, olhar parado, vitimizado, né? Não é essa submissão, não, vamos fazer, entendi a lei, entendi, não estou me enquadrando nela, vou mudar, estou errado, tem que fazer uma coisa. Né? E Kardec vai falar, ação sim, com responsabilidade, senão também, né? Então, olha só, quando você sai daqui, você vem para cá, né? Olha a diferença. Sexta pergunta, qual o significado dessas leis? Elas significam o que aqui para a gente? Moisés, essas são as leis de Deus, né? Como ele colocou, né? Jesus fala, é assim que praticamos as leis de Deus, vim cumprir a lei, vim deixar que a lei se aplique a mim também. Né? Então vim mostrar como é que se pratica essa lei. E Kardec vai falar, não é só como que se aplica, é se aplicar, mas saber por quê. Aqui você pode fazer, mas não saber por quê. Mas aqui você sabe. Olha só como é que se sobe completamente de dimensão. Então, nós aqui espíritas, nós sabemos por que estão fazendo certas coisas. Porque está muito bem explicado na codificação e, obviamente, todas as obras de apoio. 7. Como poderíamos chamar essas leis? E aí Moisés vai dizer a lei de justiça. Né? Dente por dente, olho por olho. Jesus é a lei do amor. Amor e caridade. E Kardec vai falar, é a lei da verdade eterna. Então, olha só, você sai daqui para cá, né? Olha a diferença.
E a última pergunta: onde estão escritas essas leis? Aí Moisés vai falar: está na pedra, fui eu mesmo que escrevi. Está lá, fui eu mesmo que fiz. Jesus vai falar: está no seu coração. E Kardec vai falar: está na sua consciência. Então a lei sai da pedra e vai para a consciência. Olha só, né? Entendeu onde a gente estava e onde a gente está? Mas aí é que vem o grande problema. Eu acho que todo mundo entendeu onde a gente estava e onde a gente está. Mas será que a gente está aqui mesmo? Será que a gente está aqui mesmo? Então, vamos nos entrevistar, vamos entender qual a nossa situação. Então, eu vou fazer uma situação simulada, 5 itens. Digamos que eu chegasse aqui para vocês e falasse assim: então, olha só para a gente entender, nós temos todo aqui um processo, né, em que não tínhamos nada, veio a primeira revelação, temos uma coisa um pouco melhor, segunda revelação, temos um pouco melhor, terceira revelação, temos um pouco melhor. Fomos subindo numa escala aqui, né? Então, se a gente olhar essa escala aqui, vocês estão olhando para a escala aqui agora. Eu chego aqui e digo assim: pessoal, eu sou a favor da pena de morte. Onde que eu me encontro nessa escala aqui? Primeiro. Né? Não matarás. Então eu não consegui compreender Moisés. Tá certo? Uhum. Eu estou no negro, né? Literalmente, vivendo no negro, né? Estou vivendo há 4.000 anos atrás, tá? Porque eu não consegui compreender a primeira revelação, não consegui passar por ela ainda. Aí eu chego para vocês e digo assim: eu vou me vingar do meu inimigo, eu odeio aquela pessoa, ele fez isso para mim, eu vou me vingar dele. Onde que eu estou aqui? Eu estou no vermelho, né? Eu estou no vermelho, porque se eu não tivesse compreendido a primeira revelação, eu não ia me vingar, eu ia matar. Então, eu já consegui compreender a primeira revelação, né? Mas eu não consegui compreender Jesus. Então, eu estou no vermelho. Eu estou no meio aqui. Não cheguei lá, não consegui compreender Jesus ainda. Aí a gente está dirigindo aqui na 75, aí 75, aí tem alguém forçando passagem e tal, a pessoa passa e a gente fala assim: tomara que esse cara bata o carro lá na frente. Tô doidinho para que ele bata o carro lá na frente. Eu vejo o carro capotado lá. Onde será que eu estou aqui? Não que isso aconteça, hein? Isso é hipótese, hein? Hipotético. Mas tem a lei da ação e reação. Isso é hipotético. Aonde que eu estou aqui quando eu falo isso? Ainda está no vermelho, porque Jesus falou que passa para os outros, né? Uhum, exatamente. Eu não consegui compreender a segunda revelação. Então estou vivendo há 2.000 anos atrás. Não devia nem ter carro. Não tinha carro há 2.000 anos atrás. Eu não consegui compreender a segunda revelação. Aí quando você começa a falar assim: puxa, eu fiz tal coisa, porque a gente sabe que fez. Nós sabemos, está na consciência, não está na pedra. As leis estão na consciência, não estão na pedra. Aí a gente fala assim: eu fiz isso. E essa é a nossa grande oportunidade, né? E a gente fala: puxa, acabei de desejar para o cara passar, estou vivendo há 2.000 anos atrás. Grande erro, preciso começar, né? Preciso não fazer mais isso, preciso, né, me policiar um pouquinho mais. Aí eu falo assim: eu não consigo perdoar aquela pessoa. Aconteceu uma certa coisa, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. Onde que eu estou? No amarelo. Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Não consegui outra coisa, mas eu já sei que eu preciso. Então eu já compreendi a segunda revelação, né? Eu estou talvez me esforçando e tal, está difícil, tem um monte de barreira que eu tenho que transpor, mas eu consegui entender a segunda revelação, tá? E finalmente a última aqui: se eu chegar para vocês e falar assim, eu estou tentando fazer uma transformação moral, tentando passar por ela, onde que eu estou aqui? No verde escuro aqui, né? Ou seja, eu consegui compreender a terceira revelação. Então o que acontece? À medida que a gente vai subindo aqui na escala, nós estamos aumentando o nível da nossa consciência. Nós estamos parando de ler a pedra e estamos começando a ler a nossa consciência, né? E está aumentando a nossa evolução moral. A cada vez que eu vou subindo aqui, eu vou aumentando a nossa evolução moral. E tudo isso que tem aqui, né, tudo isso que a gente falou, o que acontece? Não é só para a gente. Isso não é só para a gente. Isso se aplica aqui também. São leis eternas. Quando a lei está na pedra, não tem cabimento você falar nisso, né? Mas quando a lei está na consciência, a gente já conseguiu entender que é muito maior do que o que a gente pensa, tá?
Bom, eu acho que a ideia da gente trazer esse estudo era esse. Está tudo aqui na nossa consciência. A gente tem que se policiar com as nossas situações no dia a dia. A gente tem que se perguntar constantemente onde que eu estou com essa atitude, isso que aconteceu aqui, essa discussão que eu tive, esse desentendimento que eu tive, né? Onde que eu estou aqui? Eu entendi a primeira, entendi a segunda, entendi a terceira, né? Onde que eu estou? E daí para frente a gente tentar se transformar para melhor sempre, né? Tá, muito obrigado então pelo tempo e tenham todos uma boa noite.